Vem comigo fazer essa maquiagem da noiva. Comecei preparando a pele com uma hidratação e um pouco de iluminador. Espalhei bem com o pincel em todo o rosto. A maquiagem eu vou começar dessa vez pelos olhos, aplicando o corretivo em toda a pálpebra com a esponjinha. E logo depois eu venho abaixo da sobrancelha passando uma sombra um pouquinho mais clara, um vanilla. No cantinho interno dos olhos, eu tô passando uma sombra um pouquinho mais clara para selar este corretivo. Logo em seguida, eu já venho com uma sombra branca. Ela não é aquele branco assim, leite, sabe? No cantinho externo, eu já venho marcando o côncavo com uma sombra marrom, com um pincel bem fofinho que me permite já fazer o esfumado, marcando todo o côncavo e esfumando ele muito bem. Na hora de esfumar, você tem que ter muita paciência para fazer esse esfumado. Em seguida, agora eu venho com uma sombra marrom um pouquinho mais intenso, bem no cantinho externo, e vou espalhando e juntando com aquele marrom que eu tinha esfumado. Volto com o outro pincel, primeiro que eu utilizei, para fazer a difusão, para misturar um pouquinho da sombra mais clara com a mais escura, fazendo o esfumado como se ela fosse sumir, um degradê. Como eu falei, para fazer esfumado você precisa ter muita paciência. Você vai construindo camada, esfumando todo o olho muito bem para que ele fique um olhar bem bonito, bem suave. Quanto mais você esfumar, mais bonito ele fica. Agora eu venho com uma sombra na cor levemente um rose gold, passando em toda a pálpebra. Em seguida eu jogo uma bruma fixadora e venho com uma cola de cílios, bem pouquinho, para ver com o primeiro pigmento. É um pigmento mais claro para fazer aquele pontinho de luz. Logo em seguida venho com um glitter um pouquinho mais forte e já venho com o delineado por cima. Ela queria um leve gatinho, um delineado que acompanhasse os cílios. Então, não foi aquele delineado muito longo, um delineado mais delicado, porque é uma noiva. E aí eu sigo com bastante delicadeza nesse momento. A hora do delineado é muita atenção, a mesma coisa. A maquiagem toda é assim, né? Passando com muita paciência, o passo a passo, e vou terminando o delineado, não de uma vez, mas passando e olhando como ele tá ficando, olho um lado, observo o outro para fazer ele bem preciso e igual. Venho fazendo uma camada de máscara de cílios antes de colar os cílios postiços. Eu já deixo os cílios pré-preparado, principalmente na parte de cima onde eu vou colar os cílios. Então, eu passo uma camada e vou passando os cílios com muito cuidado para ele não empelotar. Eu gosto muito dessa técnica de passar o lápis preto nessa marca d'água na parte de baixo do olho. Assim ajuda o delineado a ficar bem pretinho, a raiz dos cílios fica bem pretinha. Ela chorou um pouquinho, primeira coisa que eu vi na frente para abanar, para deixá-la mais confortável, foi a caixinha de cílios e foi ele mesmo. Depois eu sequei, tirei o excesso das lágrimas, certifiquei que estava bem sequinho todos os cantinhos lacrimal antes de vir com os cílios. Aí logo em seguida eu vim colando os cílios por cima com muita delicadeza, certifiquei que estava bem preso, esperei uns minutinhos para secar e dei uma retocada com o delineado para esconder aquela colinha de cílios. Passo uma camadinha de máscara para dar uma igualada e agora vamos para a pele. Comecei aplicando uma blindagem, uma coisinha bem suave, bem pouco. Passei um pouquinho de corretivo amarelo que disfarça bem as olheiras. E logo em seguida eu vim com primer. Passei bem de leve, principalmente na zona T, testa, nariz, bochecha e queixo. Espalhei, deixei secar um pouco. Voltei com o corretivo para aplicar em pontos específicos e já vim com a esponjinha menor para espalhar esse corretivo ali bem próximo do corte, aonde eu tinha aplicado, né, nas espinhas, nas manchinhas, espalhei bem com a esponja menor
E logo em seguida, fui aplicando a base com o pincel Kabuki, o pincel de base maior, e fui espalhando em toda a região. Qual base eu usei? Eu fiz uma misturinha que eu já tinha feito no teste, então eu já sabia qual a cor utilizar no dia do casamento. E fui aplicando com batidinhas em todo o rosto, toda a base, toda a preparação da cor que eu fiz. Com delicadeza, com muita calma. A mesma coisa do esfumado, do delineado, é também na aplicação da base. E logo em seguida eu vim dando batidinhas, leves batidinhas, em todo o rosto, para suavizar ainda mais a base. Eu gosto de espalhar primeiro com o pincel e depois vim dando acabamento com a esponjinha. Eu acho que fica um pouco mais natural. E a gente não pode esquecer de todos os cantinhos, né? Próximo da orelha, aqui embaixo do pescoço, para não ficar aquela marca que eu falo que é de geisha, né? Então, eu gosto de espalhar bem, com muita atenção também nos cantinhos do nariz, na raiz dos cabelos. Então, a esponjinha me ajuda bastante a chegar em todos esses pontos. E aí, eu arrasto bem para o pescoço, somente o que sobra na esponja, para dar uma igualada com o colo. E aí, eu venho com 2 corretivos. Eu gosto de usar um corretivo mais do tom da pele dela. Aí eu passo um ponto para iluminar e depois eu passo um pouquinho do corretivo mais claro, que também, além de trazer a correção, ele vai iluminar todo esse canto aonde eu quero iluminar também. E eu aplico o corretivo em todas as partes que eu quero iluminar. Depois eu venho com um pincelzinho chanfrado para intensificar um pouco mais o corte, para levantar esse olhar. Então, eu faço com muita precisão abaixo do delineado gatinho e da sombra. E depois eu venho com a esponjinha pequena, com batidinha, sem espalhar muito o corretivo. E vou passando, batendo em toda... aonde eu passei o corretivo, né? Observe aí, com batidinhas, com calma, eu vou, volto, vejo onde precisa. Na parte de cima do nariz, eu vou e volto, tiro a esponja, observo que não tá espalhando o corretivo e vou dando batidinhas em todo o lugar. Não precisa ter pressa, o corretivo ele não seca a ponto de você não conseguir espalhar. Então, pode mesmo com muita calma, com muita paciência que dá certo, tá? Agora, para o contorno, eu quero uma coisa bem sutil, bem leve. Peguei a bundinha da esponja menor, espalhei o corretivo mais escuro na mão e vim já esfumando. Logo em seguida, eu vou selar com o contorno em pó, aonde eu passei o corretivo um pouco mais escuro para fazer os contornos. Levemente, com a mão bem leve, o pincel bem suave, eu aperto um pouquinho ele para dar uma esfumadinha levemente no nariz, para fazer o contorno do nariz, também uma coisinha bem simples, bem leve. Ela não queria uma coisa muito marcada, mas ela queria que tivesse todo o contorno e iluminação. E aí eu também, o restante que sobra eu vou esfumando em todo o rosto. Logo em seguida eu venho com uma esponjinha, com um pouquinho de pó solto bem fininho e deposito em todas as áreas aonde eu havia passado o corretivo mais claro. Então, foi abaixo dos olhos, na testa. Logo em seguida, eu venho penteando as sobrancelhas enquanto o pó vai assentando ali. Eu venho fazendo a correção das sobrancelhas. Eu tô gostando muito de fazer agora com a sombra. Eu acho que fica mais natural, mais harmônico. Eu faço todo o contorno bem levinho e depois eu venho esfumando com a escovinha de pentear para trazer mais leveza. Retoco a sombra mais clara embaixo, dou uma olhadinha no espelho, deixo ela ver como que já está ficando no meio do caminho. E agora eu venho com o pó compacto, removendo todo esse pó solto que eu havia passado antes. E logo em seguida eu passo um pouquinho mais do pó compacto.
para selar toda essa base, todo o contorno. O contorno eu passo levemente por cima. Começo aplicando um blush mais rosado, né? A noiva tem que ter um blushzinho rosa. E aí foi chegando o fotógrafo, já montando tudo para fazer o making off dela. Nesse momento, eu tô fazendo a parte de baixo dos olhos, aplicando um lápis marrom com um pincel mais chanfrado. Eu esfumo esse lápis marrom com um pouquinho de sombra que eu tinha esfumado na parte de cima. Nesse momento, os fotógrafos começaram a conversar, a descontrair um pouco com a noiva. Vou deixar o áudio real aqui pra vocês. O Bruno falou, você quer que saia até o pessoal bêbado, né? Carregado. Eu só fico se tiver um SAMU lá na porta. Tem. Meu sonho é pegar alguém tomando sono na veia, assim, na porta do casamento. Não sei se vai chegar nesse estado, mas o povo vai ficar alegre. Seguimos aqui na maquiagem, eu dando uma retocada no pó, com o pincel mais preciso. E agora eu passo a máscara de cílios embaixo. Eu gosto de aplicar a máscara à prova d'água, para não correr nenhum risco, né? Na parte de cima, dou mais uma retocada em todo o cílio com a outra máscara de cílios para tirar o pó, resíduo de alguma coisa. E aí tem um truque que eu vou mostrar para vocês que tá vendo que eu tô fazendo com as pontas dos dedos. Eu gosto de aplicar a máscara de cílios e depois eu venho juntando os cílios dela com os cílios postiços. Isso ajuda a durar mais e a deixar os cílios mais natural e confortável para cliente. Retorco com o delineador para tirar as imperfeições dos cílios, alguma colinha que esteja mostrando, então eu passo um pouquinho de delineador em cima. Dou uma conferida ali no corte com um pouquinho de pincel de corretivo. Passo um pouquinho mais de glitter, é o retoque final, né? Então, eu aplico um pouquinho de glitter, para os fotógrafos também fazer os takes que eles gostam. Dou uma retocada no delineado, às vezes cai um pouquinho de glitter, então, para cobrir um pouquinho o delineado ficar bem perfeito. E agora, vamos ao batom. Eu gosto de hidratar bem os lábios antes de passar o batom. Venho fazendo o contorno com o lápis, bem tranquila também, fazendo todo o contorno do lábio dela. Depois do contorno, já venho em seguida com batom. Eu passo um batom mate. Eu gosto de aplicar com pincel, porque assim eu consigo fazer todas as marcações da boca dela, pegar todo o lábio, desenho bem certinho. Esse momento é como delineado. Tem que passar com calma, eu fecho os lábios dela, dou uma olhada como ficou o desenho, se ficou certinho, eu já venho nesse momento é onde eu faço a correção. Chegou o momento do gloss, eu passo por cima do batom, um gloss com bastante brilho, eu passo mais no meio da boca, que ele aumenta um pouco, né? Deixa os lábios bem bonitos. Pego a vassourinha e varro todas as imperfeições que tem na pele, aplico uma bruma fixadora. Em seguida, eu passo o iluminador em pontos específicos que eu quero que brilhe mais. Dou o retoque final na sobrancelha com um gel incolor e prontinho, a noiva está belíssima. A luz esse dia não favoreceu muito, mas deu para perceber a alegria da noiva e que ela ficou maravilhosa. Dando o retoque final, depois que ela veste e termina os cabelos. Este foi o resultado da nossa noiva. Ei, não esqueça de deixar seu like e seguir o meu canal.